Salve, salve, povo de Deus abençoado. Estamos aqui no canal Palavra de Vida, maravilhosamente, aqui na direção do Espírito Santo, para juntos a gente compartilhar mais uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Então seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Quero lembrar você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, colocar seu comentário e também nessa mãozinha que está aí, ó, aperta em cima e dá um OK, que você estará nos ajudando ao crescimento e o avanço desse canal. Amém? Para que outras pessoas também possam ser abençoadas assim como você. Tudo bem? Então vamos lá. A palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, tem 2 versículos. Ou melhor, tem alguns versículos aqui que eu separei para você poder entender melhor. Amém? E aí a gente vai explanar em cima desses versículos e você vai poder fazer uma avaliação sobre essa palavra de hoje para a tua vida. Amém? E o tema, eu separei um tema assim, bem legal, que chama-se Milagres em Tempos de Crise. Amém? Então está bem propício, né, que a gente está vivendo essa crise, essa pandemia que entrou, né, em vários países do mundo e aqui no nosso país também. E também agora estamos passando, né, por essa dúvida, né, entre socorrer as pessoas que estão correndo do vírus ou se olha para a economia. Então tá assim, né, uma coisa muito, porque as pessoas estão com medo que depois que passe essa pandemia, venha uma grande crise financeira. Mas em nome de Jesus, vamos nos apegar a Deus, não vamos olhar por esse lado, amém? Porque a gente não pode viver nessa ansiedade. O que é ansiedade? É você sofrer antes do problema, amém? Então não vamos olhar para isso agora. Vamos olhar para a palavra de Deus, que Deus nos dá esse privilégio da gente conhecer os milagres dele. E diz aí, olha só, a partir do versículo 23, vou começar vamos para o 24, né, que diz assim: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras, e esterco de pomba, né, custava 5 barras de prata. Certo dia o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não te ajudar, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu: outro dia esta mulher me disse: vamos comer o seu filho. Hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez dela de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechou a porta e não deixem que o entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós, porque iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? 7, versículo 1 diz:
E Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Tá vendo aí? Então nós vimos aqui o quê? Uma crise instalada em Israel. As pessoas estavam passando fome a ponto de comer seus próprios filhos. Veja, querido, que essa crise da fome é terrível. Ela judia das pessoas. Amém? E aí, queridos, essas pessoas estavam vivendo esse desespero. A cidade de Samaria era uma cidade muito fortificada. As muralhas eram grandes, tinha torres e bastões com 6 metros de espessura. A muralha interior tinha 1,5 metro de espessura. Era feita de pedras sólidas. E a cidade de Samaria, ela produzia, essa cidade fortificada, ela produzia com abundância. Ela era muito forte na produção de cereais, azeitonas, vinhas, pomares, animais também, ovelhas, cabras, gado. Ela sempre exportava vinho, muitos seus produtos agrícolas para outros países. Amém? Mas a cidade foi cercada pelos sírios e o seu rei, eles fecharam todas as entradas da cidade. Impossibilitado de entrar na cidade, a saída de transporte de alimentos, levando a cidade à falência e levando a inflação ao caos total. O rei, ele não assumiu seu erro. Nós vimos aqui, né? Ele fez o quê? Ele pegou esse erro e transferiu para o profeta de Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente não pega nossos problemas e a gente não transfere para as pessoas. Amém? Então, muitas vezes a gente não assume quando erra, quando falha. E aí a gente quer transferir essa culpa para alguém. Hoje a gente está vendo o problema instalado no Brasil, né? E as pessoas o tempo todo querendo procurar alguém para culpar. Como se fosse a pessoa que tivesse trazido o vírus para o país. Então, amados, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. Amém? Por isso que muitas vezes a gente não tem direito e não recebe as bênçãos do Senhor por conta disso. Porque muitas vezes a gente está transferindo a nossa responsabilidade para os demais. A gente prefere acusar alguém do que assumir. Isso é uma coisa do ser humano. A gente, é só você voltar um pouquinho lá no Éden e você vê isso na vida de Adão e de Eva. Quando Deus colocou os dois no Éden, explicou toda a situação e falou para eles: olha, vocês aqui são livres para comer o que vocês quiserem, mas aquela árvore ali não toquem. Por quê? Porque Deus não queria o homem robô. Ele queria um homem com livre-arbítrio, com direito de escolher a Deus sem questionar. Mas o que Eva faz? Vai dar uma volta no Éden, vê a árvore lá, em vez de sair, passar longe daquele lugar. Não. Às vezes as pessoas são assim, ó. Tem um lugar ali, né, tem pessoas que, por exemplo, quer se libertar das drogas, mas insiste ainda em continuar passando perto daquela boca. Tem pessoas que querem se livrar do álcool, mas insiste ainda em estar se relacionando com pessoas que bebem e também frequentando ambientes onde tem bebida. A palavra de Deus nos ensina a fugir da aparência do mal. E ali então o que acontece? Eva comete o pecado e na hora que Deus... E aí além dela errar, ela induz o marido ao erro também. E quando Deus vem conversar com eles no Éden, como Deus fazia todos os dias, que Deus chama Adão, o que Adão faz? Se esconde. Quando Deus... Muitas vezes é assim, querido. A gente esconde aqueles lados ocultos da gente.
a gente esconde o erro, a gente esconde a mentira. Só que a palavra do Senhor diz que não tem nada que nós venhamos a fazer que um dia não será revelado. Amém? Então, em nome de Jesus, amado. E aí o que acontece? Dando sequência, né? Lá no Éden. E aí, quando Deus vem, Adão joga a culpa para a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Quando Deus vai questionar a mulher diz, foi a serpente. E assim a gente vai, sabe, criando. Ah, mas a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Querido, se a gente ficar jogando a culpa para A ou para B, você sabe qual é a chance da gente sair fora de uma situação igual essa do nosso país? É zero. Por quê? Porque está todo mundo dividido. Amém? As pessoas estão se dividindo, as pessoas estão discutindo, estão brigando por coisas tão pequenas. Espera aí, vamos olhar para frente. Ficar, sabe, arrumando discussão por coisas banais? Não, de jeito nenhum. Vamos pensar grande, vamos pensar no reino de Deus. Amém? E aí o que acontece? Diante dessa crise terrível, Eliseu chega com a palavra e fala para o rei que as coisas vão passar e que logo ele vai ver a glória de Deus. E aí o seu comandante incrédulo diz, você está louco, mas geralmente é assim, amados. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem estava olhando pela carne, então não tinha condições, mas Deus faz um grande reboliço. Amém? E a fome daquela cidade se acaba. E o exército da Síria é derrotado. Amém? De forma esplendorosa. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém? Então não importa a crise, o problema que nós estejamos passando. Deus é a solução. Creia nisso. Sem Deus é a solução. Não abra mão disso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar nesse dia para você. Amém? Por isso, em nome de Jesus, receba de coração aberto. Amém? Não esqueça de orar sempre ao Senhor, apresentando sua família, apresentando os seus sonhos e projetos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aqui é o Genivaldo com mais uma palavra de vida para você. Estamos aqui entregando para que você possa verdadeiramente desfrutar dessa bênção maravilhosa que é a palavra de Deus. Amém? Palavra de vida, palavra de transformação. Aí não importa o tamanho do seu problema. Amém? O que importa é o tamanho do seu Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Então tudo é através da fé. Não esqueça de exercitar essa sua fé. Mas como que a gente adquire essa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, que é o que você está fazendo agora. Amém? O teu coração vai se enchendo de fé. E os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Vão acontecer nos seus projetos. Vão acontecer dos teus sonhos vir à realidade. Mas quem vai determinar isso é você. Para isso você tem que querer, para isso você tem que buscar. Amém? Veja bem, quando Jesus ia operar o milagre, o que ele fazia? Se tu creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, a pessoa tem que se posicionar. Ela tem que acreditar. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Ore pelo nosso canal. Ore pela minha vida, pela minha família. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.